Bem-vindos a mais um episódio do AgroConnect, um videocast da Forbes Portugal, em parceria com o Global AgriForum. Neste espaço, exploramos o agronegócio como motor de inovação e desenvolvimento no espaço lusófono. Hoje o foco recai sobre a internacionalização e trazemos 3 exemplos de empresas que se internacionalizaram e hoje operam e fazem crescer com sucesso as suas operações em mercados lusófonos. O meu nome é Ana do Carmo e para este debate contamos com 3 convidados. Aqui no estúdio, Sofia Nunes, CEO da Qualimpor Brasil, uma empresa importadora e distribuidora de vinhos e azeites no Brasil. Henrique Fries, CEO da Naiber, Angola, que tem operações logísticas nos 5 portos de Angola: Luanda, Lobito, Nabib, Cabinda e Soio. Temos também Adilson Mungnol, ele é CEO da West Aves, no Brasil, o primeiro banco genético de aves em Angola, com um projeto que internacionaliza não só o conhecimento especializado da operação, mas também a tecnologia desenvolvida na Embrapa, ou seja, na empresa brasileira de pesquisa e agropecuária. Começo esta conversa justamente por si, Sofia, seja muito bem-vinda. Sofia, conte-nos um pouco como surgiu a necessidade de abrir uma operação no Brasil. Estamos a falar de uma empresa que, no fundo, começou cá em Portugal, uma empresa muito conhecida por todos, a Exatamente, Esporão, não é? exatamente. Começou pelo Esporão, não é? Portanto, o Esporão há 50 anos, fez há 2 anos 50 anos o Esporão, e chegou a uma altura que viu uma oportunidade no Brasil. E, portanto, o Brasil surge há 30 anos atrás, na realidade, e surge de uma forma que eu acho muito interessante, que na altura o acionista, portanto, e o dono do Esporão, o Dr. José Roqueto, viu uma oportunidade no Brasil, mas mais do que ver uma oportunidade e pensar no vamos vender vinho para o Brasil, não é? Ele identificou que era necessário abrir portanto, uma operação direta no Brasil, de forma a poder convergir para aquilo que eram as necessidades, quer de crescimento da marca, quer da própria cultura do Brasil, de poder juntar as duas coisas. Portanto, basicamente é assim que surge a oportunidade do Esporão ir para o Brasil. E, portanto, agora no Brasil há também mais este saborzinho a Portugal por lá. Exatamente, é isso mesmo. A Naiber hoje é uma referência na logística em Angola e com presença nos 5 principais portos, conforme eu referi há pouco. A sua operação cobre todo o território e estende-se ao Congo, seja por via marítima, seja por via terrestre. E assim, Naiber, Henrique, eu gostava de saber como surgiu então aqui esta empresa, a Naiber. A Naiber surgiu em 2005 em Angola, na consequência da linha marítima PSL, que é uma linha do sócio maioritário da Naiber, uma linha marítima dedicada aos mercados lusófonos, como São Tomé e Angola. E em 2005 surgiu a necessidade de segurar as operações em Angola. Por isso que criamos a Naiber. E surgiu a necessidade, também surgiu a oportunidade de criar outros negócios que são auxiliares ao negócio da linha marítima, que são a logística, os transportes em Angola e na sua região. E pronto, estamos aqui há 20 anos a desenvolver. Adilson, a West Aves África, ela representa o primeiro projeto de internacionalização da West Aves. Levou assim para Angola não só a operação, mas todo um ecossistema integrado. E por isso eu gostava de saber, Adilson, a internacionalização foi sempre uma ambição, ou se foi que o resultado de uma oportunidade que surgiu? Oi, bom dia a todos, boa tarde. Prazer imenso estar falando com vocês aí, tendo essa oportunidade. A West Aves sempre pensou em internacionalizar a operação, né? E pensando no continente africano, né, como que a gente tinha conhecimento que a agricultura ainda não estava tão desenvolvida em alguns países na África, né? A gente acabou escolhendo Angola, né, para dar o nosso primeiro voo internacional, né? Então, uma parceria pública privada, né, da West Aves Brasil com a Embrapa, né? A gente modulou esse banco genético de aves aí, não só para atender o mercado brasileiro, mas também para atender o mercado nacional. E numa transferência de tecnologia que o governo brasileiro tem de cooperação com os países africanos, né?
e um conhecimento, né, que a gente já tinha em Angola, a gente resolveu fazer o primeiro projeto em Angola, dando hoje segurança alimentar para o país, né, onde que ele se autorreproduz automaticamente, sem depender de importação de aves de outros países. Edilson, fiquei aqui curiosa acerca de uma questão. Sendo o Brasil um país em desenvolvimento, por que é que escolheu internacionalizar-se para Angola? O Brasil hoje ele é um país muito bem abastecido por outras casas genéticas, né? Hoje, para você ter uma ideia, né, no mundo de frango de corte, em produção em larga escala, o mundo todo é abastecido por duas casas genéticas. Então, virou um monopólio, né? Independente da empresa que produz o frango que a gente vai consumir no supermercado, ele vem apenas de duas casas genéticas. Há 15, 20 anos atrás, tinha mais de 15 casas genéticas, né? Eh, Então, como que o Brasil hoje está sendo muito bem atendido por essas casas genéticas de fora, essas duas concorrentes, né? A gente resolveu ter um pedaço, uma fatia menor do mercado brasileiro, mas ter a opção de pegar uma fatia de mercado onde ainda eles não estão, né? E poder ganhar escala e crescer com mais tranquilidade. Tenho aqui uma pergunta para começarmos a conversar os três, e portanto a pergunta vale para os três, e que tem a ver com a implementação e execução dos projetos de internacionalização. Ora, exige muito de adaptação, creio eu, ajuste também às culturas locais. Queria saber um pouco da vossa experiência. Que cuidados é que tiveram na condução dos processos, tendo em vista, lá está, a cultura local, os hábitos locais? Se calhar posso começar por si, Sofia. Ok. Quais foram os cuidados principais? Então, é assim, portanto, a Qualimpor com 30 anos, eu na realidade só me juntei ao projeto no início do ano passado, portanto, há um ano e 8 meses, e na realidade eu quase começaria por dizer que eu própria tive que me internacionalizar, não é? Porque a cultura portuguesa e a forma de trabalhar e de gerir negócio em Portugal é bem diferente da do Brasil. E para mim a maior adaptação e o maior desafio, não é? E eu tenho 30 anos de experiência neste mercado de distribuição e muitas vezes era tentador chegar ao Brasil e dizer: "Não, eu sei fazer Uhum. e vamos fazer", não é? E foi muito interessante, porque eu até posso contar uma história da minha primeira reunião de vendas, não é? E eu automaticamente pensei: "Ok, eu cheguei a um país que não tem o Brasil não tem nada a ver com aquilo que eu trazia na cabeça". E portanto, a verdade é que toda a adaptação acho que foi a chave de sucesso, que é nós tudo o que se aprende na teoria, nós pomos em prática, não é? Que é o começar por fazer uma gestão, não de, eu em Portugal nós fazemos Uhum. assim, e muito mais de vocês fazem assim porquê? E tentar perceber como é que eu pegava no conhecimento que tenho e a experiência que tenho e adaptava a um país que, na realidade, a única coisa que tem de parecido, ou não é a única, mas a principal coisa, é a língua, não é? A língua é um acelerador de relação, mas de facto é preciso chegar e é preciso entender a cultura empresarial, a forma de fazer negócio é totalmente diferente, Uhum. a própria relação, o que move o cliente, o que move o consumidor é diferente. E, portanto, eu acho que o maior desafio da internacionalização é a própria palavra internacionalização. Está para Pronto, começar. para começar. Porquê? Porque, na verdade, é assim, vender vinho no Brasil, qualquer pessoa pode ir para tentar vender vinho no Brasil. A verdade é que se não houver uma estratégia, e a verdade é que a empresa tem 30 anos e com resultados bons, acho que o desafio mesmo é esse, ou seja, a gente pega num modelo que funciona em Portugal, não necessariamente pelo facto da língua ser igual, ela vai funcionar no Brasil. E eu acho que o maior desafio, e para mim, é ter humildade de perceber isso rapidamente, não é? E conseguir adaptar, portanto, no fundo, foi quase construir uma nova Qualimpor, não que para trás estivesse mal de todo, porque Uhum. senão não estaríamos Claro. aqui a conversar, mas de facto acho que aqui o desafio foi
como é que eu punha esta cultura do Brasil a convergir para aquilo que, no fundo, o conhecimento que eu tinha não servia de nada se eu não o soubesse adaptar ao Brasil. De alguma E acho forma conseguia fazer potenciar, que fosse um potenciador. Exatamente, ou seja, no fundo foi valorizar o meu conhecimento e que as pessoas, ou seja, e fazer essa transição portanto acho que é o segredo e acho que o desafio da internacionalização é mesmo esse, é não ir de uma forma, dizer não, eu sei fazer, eu vou ensinar a fazer, e é muito mais, ok, primeiro ler o mercado, perceber como é que a coisa funciona e depois então, ok, então vamos começar em conjunto a construir um novo modelo e acho que esse é o desafio da internacionalização. E assumo que seja válido para, Também para para o. os convidados. Sofia, falou aí que a própria forma de fazer negócio é diferente entre Portugal e Brasil. Consegue-me dar um exemplo muito concreto dessa diferença? Ou seja, o Brasil, ou seja, por exemplo, uma coisa que já raramente acontece em Portugal, no Brasil o negócio faz-se à mesa, o negócio faz-se Um a almoço, um beber um copo jantar. de vinho, um almoço ou um jantar. Particularmente na área em que eu fui atuar, não é? É uma área de homens. Não é? E portanto, ou seja, eu, mulher portuguesa, a ter que fazer negócio à mesa, não é? Portanto, foi assim uma mudança cultural e eu dizia porque de facto é assim, o povo brasileiro é muito relacional. Muito Uhum. relacional, muito emocional, e é interessante nós, ou seja, na realidade só a língua mesmo é que nos une, porque de facto é isso, ou seja, a forma de negociar eu até costumo brincar, às vezes é um jeitinho brasileiro, acaba por conseguir ajudar e facilitar. Em Portugal, claro que também existe isso, mas é diferente. É diferente. É. Eu queria saber também qual é a vossa experiência, sobretudo, e cuidados que têm neste processo de internacionalização. E posso começar por si, Emrique. Concordo completamente com a Sofia, exatamente. Não podemos trazer assim os nossos conceitos de gestão e aplicá-los num novo mercado, como pensar que vai funcionar de onde vemos. Não funciona assim, temos que nos adaptar ao contexto sociocultural, ao profissional e à cultura, simplesmente onde estamos. E realmente não está fácil. Num país como Angola, não foi fácil. Em 2005 era sair da guerra e o país estava muito fechado. O país precisava de se internacionalizar e nós chegamos com os nossos negócios, queríamos desenvolver e passamos muito tempo e ainda passamos muito tempo a educar e formar as pessoas a essa internacionalização, porque as pessoas têm que abrir os olhos e passamos bastante tempo nessa vertente. Um grande desafio num contexto de Angola é o tempo diferenciado. O tempo em Angola não é o mesmo tempo que em Portugal, não sei como é no Brasil, e, e temos que nos adaptar e aceitar que as pessoas, uma cidade como Luanda é uma cidade moderna, parece uma cidade como qualquer cidade moderna da Europa, mas as pessoas ainda são com conceitos tradicionais e não vivem com o relógio. Até eles costumam dizer: vocês têm o relógio, nós temos o tempo. Henrique, por acaso eu ia lhe pedir para explicar melhor, de preferência com um exemplo muito concreto, essa situação que está a relatar, que nós temos tempos diferentes. O que é que isso quer dizer? Já percebi um bocadinho, mas consegue-me dar um exemplo? Isso quer dizer, há muitos exemplos. Você vai a um encontro e pode. Não vai dar hora, vai dizer: vamos nos encontrar terça-feira de manhã ou terça à tarde. E não há hora, porque não precisa dar hora, porque ninguém vai respeitar a hora. Bom, eu queria saber o mesmo agora do seu lado, Edilson. Quais foram as principais dificuldades que sentiu nesta internacionalização? Estou a falar em termos culturais. Concordo com os demais convidados aí. É, realmente são vários desafios, né, que a gente teve, né? Como que a gente está no ramo do agronegócio, de produção, né? Então a gente está num país onde que
existe uma facilidade muito grande, né? Eu às vezes brinco, né, que se deixar uma estrada ruim aqui no Brasil, onde que não tem acesso, que um caminhão não consegue chegar dia que chove na propriedade de um produtor, o prefeito vai preso, né? E na África a gente vê muito isso, né? Acessos praticamente não existe, né? Energia elétrica, a gente está tocando a operação com geradores ainda, né? Não existe água potável, né? Você tem que tratar a água, né? Você tem que matéria-prima é uma dificuldade grande também para se conseguir, né? Questão sanitária também é difícil você implantar, né, na cabeça das pessoas, né? Que ela precisa tomar banho para entrar na granja, que ela precisa higienizar e tudo mais para não levar problema para dentro do ambiente, né? E também a questão cultural, né? Que o Américo comentou aí, é realmente uma coisa que no início eu sofria muito, né? A gente ia fazer uma reunião, marcava 10 horas da manhã de Angola, bicho, a gente abria o link, o povo não vinha, era uma coisa, eu ficava louco, né? Mas realmente é uma coisa cultural. A gente está implantando um projeto lá no Senegal também e é a mesma coisa, né? O povo, vamos almoçar 3 horas da tarde. Pode contar que vai ser para janta, né? O almoço já virou janta, né? Então é uma questão que a gente está se adaptando, né? E realmente é totalmente diferente do Brasil, né? O Brasil aqui a gente é muito pontual, né? Eu, pelo menos, gosto de ser muito pontual, né? Então, essas questões cultural, né, é uma coisa assim que a gente sofreu bastante para se adaptar. Por outro lado, muitas coisas importantes e boas, né, que a gente consegue tirar dali e também trazer aqui para o Brasil, né? Eu acho que não é só dificuldades, a gente também conseguiu muitas coisas importantes, né, para trazer no processo para cá, porque a gente viu que se funciona lá, por que que aqui no Brasil não funciona, né? Então pode funcionar também. Então acho que tem os dois lados da moeda, né? Não é só coisa ruim, não. Tem muita coisa boa também que pode ser aproveitada. Adilson, consegue-me dar um exemplo dessas coisas boas que acontecem desse lado e que podem ser ahm, trazidas para Portugal, ou neste caso para o Brasil? A própria questão é do manejo, né, do lote no dia a dia, né? Tem coisas que aqui no Brasil a gente era muito pontual, não, tem que fazer assim, porque senão você perde em resultado e tal, e a gente viu que lá a gente fez diferente e não perdemos em resultados, né? Então a gente consegue flexibilizar melhor aqui para o nosso produtor, para o nosso colaborador, né? Que a gente viu que não é esse o problema, né? Então, várias coisas que a gente era mais rígido aqui nas cobranças do dia a dia, na condução do lote, né? A gente percebeu lá fora que não precisa ser tanto, né? Pode ser mais maleável aí que a gente não tem perca, né? Então, acho que esse foi um dos grandes ganhos aí que a gente teve, né? Adilson, falou aí de uma questão interessante, que tem a ver com os hábitos das pessoas, nomeadamente a necessidade de se higienizarem antes de entrarem para, enfim, para o espaço da produção. Como é que se consegue mudar a mentalidade e o hábito das pessoas locais? Esse foi um dos fatores assim que a gente teve bastante problema no início, né? Porque o sistema da avicultura hoje, né? O Brasil é o que é exportação e produção hoje de carne de frango, graças ao seu status sanitário, né? Então, vocês viram aí que a influenza aviária dissipou muitos plantéis aí ao redor do mundo. O Brasil teve um caso e foi erradicado muito rápido, né? Por quê? Porque existe controle sanitário. O que que é controle sanitário? Você não pode estar visitando as granjas no intervalo mínimo de 72 horas, você não pode entrar dentro de uma granja sem tomar banho, sem trocar de uniforme, sem desinfetar o equipamento. A granja é totalmente um lugar estéril, né? Então, eu brinco muito isso. Hoje a gente se entra dentro de uma UTI de um hospital, simplesmente, né, bota lá um aventalzinho, bota uma luvazinha e se entra para dentro. E no aviário faz isso, né? Você tem todo um processo sanitário, né? Então, você chegar num país onde a cultura da pessoa é totalmente diferente, né? E implantar isso, né? Tem que tomar banho para ir trabalhar, por exemplo, né? Isso eles achavam que era um absurdo isso, né? Então, foi um pouco difícil, mas com muita conversa, muita reuniões técnicas, né? O pessoal está conseguindo entender, né? Que aquilo é pro bem-estar das aves, né? E é uma segurança do projeto em si, né?
Sofia, do seu lado, houve algum hábito, alguma prática, que tenha sentido necessidade de moldar? Dentro da Qualimpor, Das pessoas, das é isso que eu queria dizer. pessoas. Tal qual como o nosso convidado dizia que houve hábitos que tiveram que mudar, nomeadamente hábitos sanitários, do seu lado, na qual Impós sentiu essa necessidade, sentiu outras necessidades de alterar algum tipo de Não, hábitos ou se na ou realidade é cultura? assim, não eu julgo que no Brasil a pontualidade não é propriamente também o melhor, não é o maior Não é o melhor não é o maior atributo. atributo, não é? Portanto, muitas vezes uma reunião que era suposto começar às 10 da manhã, apareciam às 10h30, apareceu, mas isso é normal, ou seja, quando eu digo que é normal, também pode não ter a ver especificamente com o Brasil, mas também com a cultura que havia dentro da própria Qualimpor, não é? E isso foi uma necessidade que eu tive, não é? Porque o português é conhecido no Brasil como bem literal, não é? Portanto, para nós, eu costumo dizer que o português é um bocadinho código de programação, é 0 ou 1. Não é? Então, ou seja, isso foi uma das coisas que com o tempo as pessoas depois também foram evoluindo, mas isso eu acho que faz parte da evolução natural. Aquilo que eu confesso que me fez que foi um desafio no início, foi preciso, ou seja, as coisas, havia muita coisa para fazer, muita coisa para reestruturar, muita coisa para mudar, mas eles estavam sempre a rir, tudo, sempre, não é? E houve um dia que Tudo eu, leve e bem disposto. e houve um dia que eu disse: "Ah, está tudo a arder e vocês conseguem estar aí a rir? Se a gente não rir vai resolver." E portanto, ou seja, e às tantas eu acho que eles têm razão, na realidade, não é? É preciso conseguir tirar o melhor, e acho que é possível, muito possível fazer isso. Adilson, confirma esta versão da Sofia. Para que parar de rir? Se parar de rir vai resolver alguma coisa? Exato, exatamente, né? Não, se resolver, se resolvesse o problema sem o sorriso, até adiantaria, né? Mas não se resolve, né? Ao contrário, só dificulta, né? Então, concordo plenamente isso, Sofia. Nós aqui no AgroConnect acreditamos que o agronegócio vai ter um desenvolvimento exponencial e no espaço lusófono, é disso que estamos a falar, vai ser assim nos próximos anos no Brasil, também em Angola, enfim, no espaço lusófono. E a minha questão é como é que cada um de vocês vê este crescimento e este desenvolvimento num futuro próximo? Vou começar, se calhar, desta vez lá longe com o Emeric. Como é que vai ver este desenvolvimento? Como é que consegue antecipar este desenvolvimento do espaço lusófono? Eu estou a ver boas perspectivas, com certeza. Angola foi, durante muitos anos, um país só de importação. E nós, quando começamos, era do tempo das vacas gordas e havia muito petrodólares e muito dinheiro em Angola. E vem a crise em 2015 e tudo acalmou-se e o dinheiro desapareceu e as pessoas, mesmo sorrindo, perderam muito, muito, muito poder de compra, mas mesmo muito, sofreram muito. Agora as coisas estão ligeiramente a melhorar, mas não estão todas. Mas confio que o mercado lusofone, o triângulo Brasil, Angola, Portugal, um triângulo no Atlântico, é é uma grande oportunidade para negócios futuros de Angola, do Brasil e de Portugal. Confio certamente, principalmente na agricultura. Adilson, também vê com bons olhos este futuro no espaço lusófono, este desenvolvimento? Sim, a gente já tá percebendo isso, né? Percebendo que os mercados estão se abrindo, né? A tecnologia também tem ajudado muito isso, né? Hoje a gente consegue dar um treinamento aqui do Brasil para um produtor lá de Angola ou vice-versa, né? Então isso contribui, né? E também entendo, né, que os países buscam muito hoje, na minha área pelo menos, né, que é a segurança alimentar, né, em ter a sua produção local, né? Eles querem pegar a tecnologia do Brasil, levar lá, implantar no país, né, e se produzir lá, né?
para ter a mão de obra local, os impostos local e tudo mais. Que isso não deixa de abrir mercado, né? Porque é importante para qualquer país que vende tecnologia, é importante ter esse mercado aberto, né? Então, acredito que é, há muito ainda o que crescer, né, dentro dos países da língua portuguesa, mas eu acho que o caminho já está sendo criado. Sofia, o Adilson trouxe aqui este tema muito interessante que tem a ver com a tecnologia. Concorda que a tecnologia vai contribuir para o desenvolvimento destes mercados no espaço lusófono? Não acho, tenho a certeza, Não não há é? Eu acho dúvida. que já é o que vai acontecendo, não é? De facto acho que se nós conseguirmos juntar as duas coisas, não é? E no fundo eu acho que isto acaba por, se quando a gente junta o conhecimento de cada região, de Uhum. cada origem, de facto a coisa pode ser muito, muito interessante e portanto eu estou totalmente de acordo, acho que o Brasil, quer Angola, no fundo eu acho que os países lusófonos, de uma forma geral, são uma oportunidade para a agroindústria, e tem outra coisa que é, mesmo culturalmente, Uhum. há muitas coisas que podem ser exploradas. Se nós juntarmos a tecnologia, ela pode acelerar muito todo este desenvolvimento e o conhecimento. Portanto, falando um bocadinho da área de vinho, não é? Historicamente, o Brasil não tem uma cultura de vinho. A verdade é que com tecnologia e com inteligência artificial, etc., é possível nós conseguirmos fazer uma construção de marca de uma forma completamente diferente, sem deixar para trás aquilo que é a origem, o vinho português, Uhum. etc., mas colocar, ou seja, a forma como a gente consegue acelerar o negócio, eu acho que é muitíssimo grande, é uma oportunidade gigante. Ou seja, estamos a falar de um vinho, e eventualmente, se calhar, de um azeite também português, made in Brasil. Não estamos, eu acho que estamos a falar porque eu acho que, pelo menos no nosso caso, Hum. os produtos que nós distribuímos no Brasil, na realidade são produtos que têm uma origem. Portanto, é vinho português, é vinho do Chile, é vinho da Argentina, portanto, eles têm uma origem. E, portanto, não é necessariamente produzir no país, neste caso no Brasil, mas é muito mais como é que nós vamos divulgar a nossa marca e fazer construção de marca de Ok. forma a que o pouco vinho que o consumidor brasileiro bebe, a escolha seja as nossas marcas, não é? E acho que o desafio, no caso dos vinhos, claro que estamos a falar aqui de negócios diferentes, Sim, mas sim. acho que o maior desafio é como é que eu consigo, falou em formação, como é que eu Uhum. consigo fazer uma masterclass de um vinho para os estados todos do Brasil em simultâneo. Eu acho que isto é uma oportunidade muito, muito grande. E lá está, a tecnologia aí pode ajudar. É, exatamente, é isso mesmo. Nós estamos aqui a falar de um pilar essencial e comum a estes três pontos, Brasil, Angola e Portugal, que é justamente a língua portuguesa. E eu deixo aqui para nós conversarmos um pouco sobre isso, a importância da língua. A língua é um facilitador, a mim parece-me que é óbvio, mas além da língua haverá outro facilitador nos negócios e que possa facilitar, lá está, a construção e o desenvolvimento do mercado. Posso começar por si, Sofia? Eu acho que sim, não é? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que a língua, ou seja, pelo menos tem uma vantagem, é que nós conseguimos entender-nos. Pronto, Apesar podemos das não conseguir, diferenças. exatamente, não é necessariamente motivo, o falar a mesma língua não é necessariamente o motivo principal por nós conseguirmos fazer o negócio em Uhum. si, mas a verdade é que o facto de falarmos a mesma língua permite criar uma relação. Uma relação permite criar confiança, não é? Isso é tudo um processo, ou seja, a língua só por si, eu acho que ela é uma forma, é a porta de entrada, mas de facto depois tem que haver o perceber a cultura de um lado, do nosso, ou seja, porque na realidade não é só nós para vender no Brasil, eu não posso só querer vender, não é? Uhum. Como é que eu vou olhar para o mercado e como é que eu vou vender uma necessidade? Portanto, ou seja, não é que seja necessário beber Tem vinho, vinho. não é?
mas acho que o importante é a língua permite isso. E no caso do Brasil em particular, tem outra coisa que às vezes a gente até brinca com isso, é que os brasileiros até gostam dos portugueses. E isso ajuda ainda mais a conseguir estreitar essa Lá relação. está, porque se calhar à partida já temos ali um grau de confiança, ou pelo menos alguma empatia. É, exatamente. Há alguma coisa que nos une, tanto, ou seja, e resumindo, de facto a língua não é suficiente, não é? Mas é uma porta de entrada. E é uma porta de entrada que permite, de uma forma relativamente fácil e rápida, de estreitar essa relação. E essa relação vai trazer tudo o resto. Claro que é preciso entender a cultura, é preciso entender o que os motiva, é preciso entender aquilo que faz falta, não é? Agora, não tenho dúvida nenhuma que, sei lá, eu penso, é muito mais fácil vender de certeza vinho no Brasil do que na Alemanha. Pronto. Adilson, a Sofia falou aqui desta porta de entrada, a língua como uma porta de entrada. Também sente o mesmo aí desse lado? Concordo plenamente, né? Eu acho que quando se fala a mesma língua, né, se consegue a confiança mais rápida, né, de ambas as partes, né? E isso ajuda a abrir mercado, fazer negócio, né? É difícil, a gente trabalha com alguns outros países aí, não se fala a mesma língua, né? O brasileiro gosta muito de falar, gesticular, né? E dependendo da forma que a outra pessoa reage, você já mais ou menos entende se a pessoa está gostando, né, do que você está falando ou não, né? Em alguns países aí a pessoa é muito fria, né? Você fala, 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 ele fica te olhando, né? Tu não sabe se ele está gostando, não está, ou está achando um absurdo. Então isso é um fator que dificulta um pouco. Claro, não é só a língua, né, que vai fazer o negócio, né? Mas ela tem um fator, sim, extremamente importante para conectar as pessoas, né? E criar essa confiança, né, que a partir disso gera negócios, né? Na sua perspectiva, então, além da língua, que outra forma é facilitadora da comunicação e de fazer negócio? A questão é o produto, né? O produto que você está oferecendo, né? Ver se esse outro país aí tem a necessidade de havê-lo, questão de custo, né? Questão de qualidade, questão de é uma série de coisas, né? Que vem após isso, né? Mas eu acho que a questão da facilidade de você falar a mesma língua, ela te abre esse caminho para você depois conseguir aprofundar e fechar a negociação. Henrique, a língua comum aqui a estes três pontos, Portugal, Brasil e Angola, considera, lá está, conforme a Sofia aqui indicava, uma porta de entrada facilitadora, mas não o suficiente. Não, acho que a língua faz 50%. Ah, bem, mas é muito mesmo. É muito e as pessoas sentem-se mais à vontade quando já fala a língua que eles falam. Mas é claro que também um almoço, uma saída, uma diversão qualquer faz ainda mais. Acho que para conseguir até fechar é dar para receber. É muito importante essa questão em África e em Angola. Dar de qualquer forma, pronto, dar do tempo, o dar, pronto, qualquer coisa, mas é importante para receber. Estamos quase a chegar ao fim, mas eu não quero despedir-me dos meus convidados sem antes trazer uma última pergunta aqui para o nosso debate e que tem a ver com palavras que, neste caso, a Sofia possa dizer a quem nos está a ouvir e esteja a pensar internacionalizar o seu negócio para um espaço da lusofonia, tanto da Ásia ao Brasil, Angola, Moçambique. Que palavras é que diria? Para já, palavras de esperança, De acredito. esperança, sim, claro que sim, e que de facto é uma oportunidade e que tem que olhar para esses mercados como uma oportunidade. E eu acho que aquilo que eu resumia nesta relação que existe de países como Angola, como Brasil, como Portugal, eu acho que é muito a humildade de querer entender o outro lado uma negociação tem sempre dois sentidos e acho que Uhum. é extremamente importante olhar para aquilo que o mercado, como é que se comporta, conhecer o consumidor, conhecer o cliente, conhecer a forma como fazem negócio e claro que assim, nós não temos necessariamente que nos adaptar a tudo, mas uma parte importante é nós não queremos impor um modelo,
não é? Não queremos impor um produto e sim conseguimos criar uma necessidade. E a partir do momento em que se consegue criar uma necessidade, acho que esse é o mais importante e é um bocadinho de tornar o nosso produto relevante. E se o nosso produto for relevante, o mercado é uma oportunidade. E ter paciência também. Henrique, que palavras é que diria então a quem nos está a ouvir e está a pensar em internacionalizar-se para um dos países da lusofonia? Epá, eu vou falar por Angola, que eu conheço bem, e gostei da palavra paciência, que é quando cheguei a Angola, eu era um empregado de um grupo internacional e o meu diretor-geral me diz que vais aprender três coisas em Angola: paciência, paciência e paciência. E realmente é preciso muita paciência, mas também não sou. Humildade é muito importante porque são culturas tão diferentes das nossas que é preciso muita humildade para perceber e se adaptar e não deixando os seus objetivos. Claro, não pode ser. Temos objetivos e temos que manter, e organização, rigor, pedagogia é muito importante a pedagogia. Adilson, quanto a si, que palavras é que diria a quem está a pensar em internacionalizar-se? Já temos aqui então rigor, conforme dizia o Henrique, também organização, paciência. Acrescenta mais alguma? Eu diria muita resiliência também, né? Fator importante, muita humildade, né? Claro, entender o mercado local, né? Porque às vezes no país é uma coisa, no outro país é outra, então você precisa ir lá entender cultura, né? Cultura muda muito, né? É uma outra visão do projeto, né? A cultura influencia muito, né? Mas no final do dia é basicamente isso, paciência e resiliência, né? Você tem que ter a paciência para suportar aquele momento ali, e a resiliência para dizer, não, vai dar certo, eu preciso seguir adiante, né? E humildade, claro, né? Em todo o negócio, né? Você tem que ter humildade, né? Porque senão não funciona, né? Então, muito resumidamente, ficam aqui então se calhar as palavras-chave para quem nos está a ouvir e está a pensar em internacionalizar-se: humildade, resiliência, paciência. Muito obrigada aos três pela vossa presença neste episódio do AgroConnect, à Sofia Nunes pela presença aqui mesmo nos nossos estúdios, aos nossos convidados remotos, o Henrique Ferris e também o Adilson Mongnol. Obrigada pela participação e pela inspiração que deixam a gestores e investidores que olham e avaliam o processo de internacionalização das suas empresas no espaço lusófono. Neste ponto, percebemos que a língua e a proximidade cultural são ferramentas absolutamente necessárias para melhor identificar pontos críticos de atuação e ajuste na implementação de projetos que vão, com toda a certeza, fazer parte do desenvolvimento destes mercados com indicadores de grande crescimento no futuro próximo. Este é mais um caminho que nos leva diretamente ao Global AgriForum, em Lisboa, nos dias 1 e 2 de outubro de 2026. Obrigada a si, em especial, por ter estado connosco. Voltamos em breve com mais um episódio de AgroConnect.